Nós vamos dar continuidade ao tema que iniciamos domingo passado. E eu dei a este tema o título Renovando a Nossa Esperança em Tempo de Covid, mas eu decidi mudar esse título para Renovando a Nossa Esperança em Tempo de Crise, porque o que nós estamos estudando não está limitado a esta pandemia, mas eu acredito que é um protocolo espiritual em como devemos nos comportar em qualquer tipo de crise em que nós podemos nos encontrar. E eu estou chamando isso de teologia da crise. Nós precisamos entender os caminhos do Senhor, entender o seu modus operandi, por assim dizer, para não nos ofendermos com Ele, quando as coisas acontecem de uma forma que ofendem o nosso senso de justiça, o nosso senso de bondade. Eu falei domingo passado que, como cristãos, podemos e devemos viver com esperança, pois a cruz nos trouxe não apenas esperança quanto ao futuro, pois por causa da cruz nós temos esperança na vida eterna, mas também a cruz nos traz esperança no tempo presente, pois Jesus nos prometeu uma vida em abundância. Logo, o cristão, ele deve ser conhecido como uma pessoa cheia de esperança. É isso que caracteriza a igreja e que a diferencia do mundo, que não tem esperança. Paulo escreve da seguinte forma, é uma oração que ele faz na sua carta aos Romanos, e a respeito da esperança ele diz: que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Então aqui nessa oração de Paulo, ele chama Deus de o Deus da esperança. Ele diz que este Deus da esperança, Ele se responsabiliza por nos encher de alegria e de paz, conforme a nossa fé nele. E que essa alegria e essa paz resulta numa rica esperança, que vem como resultado do poder de Deus sobre nossas vidas. Então existe uma parte que é nossa, nós precisamos crer que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele é misericordioso. Essa nossa fé em Deus, essa nossa teologia correta a respeito de Deus, fará com que nós tenhamos alegria e paz. Esperança, alegria e paz são o tripé da vida cristã em tempo de crise. Em outro lugar, Paulo disse que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, ou seja, perdão dos nossos pecados, em alegria e paz no Espírito Santo. Apenas nós, como filhos de Deus, podemos dizer isto. Apenas nós, como redimidos, podemos confessar isto. Que é possível sim ter esperança, é possível sim ter paz, é possível sim ter alegria em meio a uma terrível crise como esta que estamos vivendo nestes dias. Domingo passado, meditamos na oração de Isaías. Ao ser mostrado por meio de visões e palavras proféticas, o terrível juízo que viria sobre os judeus durante o cativeiro babilônico. Isaías, ele faz uma oração. E nós falamos um pouco, refletimos um pouco sobre o conteúdo desta oração de Isaías. Hoje nós vamos estar meditando no diário de Jeremias, pois este diário ele escreveu
ao vivenciar o início do cumprimento das profecias de Isaías e suas próprias, pois ele escreve esse diário chamado Lamentações, logo depois da queda de Jerusalém, da destruição dos muros e do templo e do cativeiro do povo de Judá. Então este diário dele é um diário muito importante porque nos revela o coração de Jeremias, o conflito pelo qual ele passou, as dificuldades que ele encontrou de ter esperança em meio a esta terrível crise que ele e o povo de Deus estava agora vivendo. Então é muito bom prestar atenção, é muito bom poder ouvir o coração de Jeremias. Como eu disse, Lamentações para mim é um diário onde ele rasga o seu coração, onde ele revela todo o conflito interior que ele está vivendo. Isso também serve para nos ajudar, pois se um homem como Jeremias, um profeta maior do Antigo Testamento, pode passar por estas dificuldades, então nós também podemos passar. E se ele pode vencer estas dificuldades, nós também podemos vencer. Então eu estou lendo Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, começando no versículo 17 até ao versículo 26. Ele está escrevendo, como eu disse, no seu diário, e ele escreve estas palavras: já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Vejam bem, Jeremias está escrevendo no seu diário o que ele está pensando e sentindo. Na verdade, é a sua confissão que ele está colocando no papel. E mesmo sabendo que este juízo que veio sobre Judá, este juízo que veio sobre Jerusalém e o povo judeu, é um juízo que vem da parte do Senhor, um juízo que ele havia profetizado durante anos que iria acontecer. Mesmo assim, nós encontramos um Jeremias totalmente inconsolável. O desânimo e o desespero dele é total e tem enchido o seu coração. Bem, a primeira coisa que isto me diz, queridos irmãos, é que é normal, em tempo de crise, é normal, no meio de uma pandemia que já está indo para seu segundo ano, é normal num tempo como este, onde nós estamos perdendo irmãos para esta pandemia, é normal a gente perder a paz e esquecer o que é desfrutar o bem. Nós somos carne e osso, nós não somos feitos de ferro. Então eu imagino que muitos que estão me assistindo estão talvez passando por um momento como este, onde tu não sabe mais o que é ter paz, tu está perdendo o sono, tu estás angustiado e tu não lembras mais o que é desfrutar o bem. Tanto tempo faz que nós estamos nesta situação. E Jeremias, ele confessa, ele não esconde esta dificuldade que ele está passando com a realidade que ele está vivendo. Então ele escreve: então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Esta frase aqui ele coloca entre parênteses. Isso significa que ele estava escrevendo aquela primeira linha, não tenho mais paz, não sei o que é desfrutar bem. A angústia dele é tão grande que ele exclama, ele para de escrever e ele agora fala, ele exclama em voz alta: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Essa não é mais apenas uma confissão interior, aqui ele está
falando, ele está confessando com a sua boca, com os seus lábios. Por isso o nome do diário, Lamentações. Ele está agora com a sua boca, com as suas palavras. Para quem quiser ouvir, ele está dizendo: a minha esperança no Senhor acabou, e eu não tenho mais forças. Tamanha a sua angústia, que ele precisa verbalizar o que ele está sentindo. Jeremias havia perdido as suas forças físicas, emocionais e espirituais. O pior de tudo, ele havia perdido a sua confiança no Senhor. Logo, ele havia perdido a sua esperança. Não importa que Deus havia prometido para ele nas suas profecias, aquelas que Deus falou ao seu coração, de que esta luta duraria 70 anos, depois a nação voltaria para a terra, os muros voltariam a ser reerguidos e o templo reconstruído. Isso estava muito longe. O que importava para ele agora era o que ele estava vivendo, e ele não tinha forças mais para esperar. Então ele volta a escrever e diz: lembro-me da minha aflição e da minha inquietação, da minha amargura e do meu pesar. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Ele só consegue pensar nas coisas ruins que estão acontecendo com ele e à sua volta. É isso que ocupa a sua mente. Se ele sai para a rua para tentar esquecer um pouco, na rua ele está vendo as pessoas sendo escravas, as pessoas sendo mortas, ele está vendo a fome, ele está vendo as criancinhas, ele está vendo as mulheres sendo estupradas. Ele não tem como fugir. Eu tive em alguns terremotos quando eu morava em São Francisco, e o curioso a respeito de um terremoto, para quem já vivenciou esta experiência vai me entender, é que tudo treme. O chão está tremendo, entendeu? Então tudo treme. Não tem como tu fugir do tremor, não tem como tu entrar num quarto ou ir para baixo de uma mesa, não tem para onde ir, porque é o chão que está tremendo. Então tudo está sacudindo, não tem como fugir. Não adianta tu correr para a rua, porque lá na rua, a rua também está tremendo. Então esta é a situação em que Jeremias está. Tudo está tremendo, não tem como fugir. É a situação que nós estamos vivendo. Não tem como fugir desta pandemia, não tem para onde ir. De novo, não estou falando apenas da pandemia, estou falando de qualquer crise importante pelo qual possamos passar. Quando estamos no meio de uma crise, de uma grande tribulação, não tem como fugir dela. A gente dorme e sonha com ela, a gente acorda e ela está lá nos esperando no dia seguinte. A gente vai trabalhar e ela nos acompanha nos nossos pensamentos. A gente vai comer, ela está sentada na mesa conosco. Então quando nós estamos no meio de uma crise importante, seja grande, pequena, seja vasta ou limitada, a verdade é que ela está em todos os lados. Então hoje, se tu vai ler o jornal, está lá. Se tu vai assistir a notícias, está lá. Se tu vai conversar com um irmão, está lá. Se tu vai abrir o teu WhatsApp, está lá. Se tu vai abrir o teu Instagram, está lá. Se tu vai te reunir no Zoom, o assunto está lá. Não tem como fugir. Estamos sendo bombardeados com informações e às vezes a nossa própria vida está sendo atingida. Então nós não apenas lembramos dos males que estão acontecendo, nós somos continuamente lembrados desses males que nos estão acontecendo. Então é um lugar de desespero. Por isso ele diz: eu estou aflito, eu estou inquieto, eu estou amargurado, inclusive com Deus, e eu estou pesado. Coitado de Jeremias, assim como nós, ele só consegue pensar nessas coisas ruins que estão acontecendo à sua volta.
E porque ele está alimentando a sua alma com estas coisas negativas, as notícias que ele está recebendo, as coisas que ele está vendo e as próprias dificuldades que ele está vivendo, a aflição, a inquietação, a amargura e a tristeza que encheu o seu coração, faz com que ele perde todas as suas forças. Não quer mais levantar de manhã, não quer mais trabalhar, não tem mais vontade de ler as Escrituras, nem de orar, nem de estar com os irmãos. Ele perdeu a vontade de viver. O futuro está tão negro, tão escuro. A incerteza do dia de amanhã. O que está acontecendo no Brasil, irmãos, isso não está sendo reportado nos noticiários, mas está acontecendo. Pessoas estão cometendo suicídio. A desesperança é tal, a incerteza do dia de amanhã é tal, que pessoas estão se matando no Brasil. É este lugar em que Jeremias se encontra. Nós podemos nos identificar com ele. Nós entendemos o que ele está falando. Talvez nunca antes conseguimos nos identificar tão bem com estas palavras de Jeremias, como nós estamos hoje podendo nos identificar. Mas Jeremias era um homem de Deus, e ele tinha a palavra de Deus, ele tinha o Antigo Testamento com ele, ele tinha os Salmos, ele tinha o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E eu percebi uma coisa, lendo estas lamentações dele, que ele começa a usar palavras e se referir a verdades sobre Deus que nós encontramos no Salmo 103. Agora, eu não posso afirmar com os pés juntos que Jeremias estava lendo o Salmo 103 quando ele começa a escrever o que eu vou ler para vocês agora. Veja bem, a escrita dele, o diário dele estava indo nessa direção, na direção do desespero. Agora nós vamos ver que de repente há uma mudança radical, e as palavras que ele vai começar a dizer estão muito parecidas com as palavras que nós encontramos no Salmo 103. Então eu não posso afirmar, mas eu posso cogitar, e é o que eu vou fazer aqui. Eu estou cogitando que talvez Jeremias pegou um rolo dos Salmos, abriu aquele rolo, estava lendo, de repente ele leu o Salmo 103, e o Salmo 103, versículos 1 a 3, e depois pulando para o 5, diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aqui está a frase: não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades. É Ele que enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Eu imagino Jeremias lendo este trecho do Salmo 103, e de repente ele pensa: só um pouquinho, isso aqui que eu estou lendo é muito importante, porque eu preciso mudar o meu discurso. Se eu não reagir, eu vou entrar num desespero tal que eu vou ter um colapso nervoso. Ele pensa: não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então ele escreve: preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu amo a palavra de Deus, e eu amo os Salmos, porque nesse período da pandemia, o livro que eu mais tenho lido, meditado, refletido, o livro através do qual o Espírito de Deus mais tem falado comigo, tem sido os Salmos.
E eu acredito que é o que está acontecendo com Jeremias aqui. E entendendo que o Senhor estava chamando a atenção dele, ele diz: preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu preciso mudar meu discurso, eu preciso mudar a minha confissão. Agora veja bem, não se trata de negação. Não é que ele vai agora negar que tudo que está acontecendo, não é isso que ele vai fazer. Ele não vai fechar os olhos e dizer nada disso realmente está acontecendo. Eu sei que algumas pessoas lidam com seus problemas assim, elas negam. Eu sei que algumas pessoas estão lidando com essa pandemia assim, estão dizendo, não é tudo isso. Ou isso aqui é um complô do governo, isso aqui é o noticiário querendo vender propagandas, não é tudo isso aí. Então, algumas pessoas, elas apelam para a negação, porque é a maneira delas lidarem com o medo e com a frustração. Mas não é isso que Jeremias vai fazer. Ele não vai negar a real situação que ele está vivendo. Ele não vai negar que os muros caíram. Ele não vai negar que o templo foi destruído. Ele não vai negar que o povo foi levado cativo para a Babilônia. O que ele vai fazer, meus irmãos, é mudar o foco. Ele vai tirar os olhos das circunstâncias e ele vai colocar os olhos no Senhor. E ele vai começar, em vez de trazer à memória as situações à sua volta de desespero, ele vai começar a trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. O foco dele não está mais na circunstância, ele está agora botando o foco dele no Senhor. Então, no mesmo Salmo 103, no versículo 10, nós lemos o seguinte: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Jeremias lê isso aqui, ele pensa, ele medita, então ele escreve no seu diário: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Sua nova confissão começa com as misericórdias do Senhor, porque é isso que o Salmo 103 nos ensina e o que ele está tirando do texto. E o texto deixa muito claro: o juízo de Deus nunca é proporcional aos nossos pecados, por isso não seremos consumidos. Se Deus fosse nos julgar segundo a nossa iniquidade, segundo os nossos pecados, segundo as nossas contínuas quedas, nós seríamos destruídos, seríamos consumidos, Deus acabaria com a gente, mas não é assim. Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades. As suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Então ele continua, ele vai daí para os versículos 8 e 9 do Salmo 103. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Ele lê, ele medita, então ele escreve no seu diário: as suas misericórdias não tem fim. O seu juízo dura pouco tempo. Por isso nós podemos dizer que as misericórdias do Senhor triunfam sobre o seu juízo. Veja bem, ele está mudando o foco, ele está mudando a sua confissão. Ele está pensando a respeito do Senhor, ele está comparando essa realidade que ele está vivendo com a realidade do seu Deus. E ele entende pelas Escrituras, maior são as misericórdias. Por causa das suas misericórdias, ele não me julga conforme eu merecia ser julgado. E mesmo quando ele me julga, o seu julgamento é suave, é leve, é temporário, logo passa. Renovam-se cada manhã. Isto significa que cada novo dia, ele sabe que algo bom pode acontecer.
Cada novo dia poderá trazer uma boa nova. O choro vem pela noite, em outro lugar diz, mas a alegria vem pela manhã. Ele tem, por causa das misericórdias do Senhor que não tem fim, ele tem essa expectativa, talvez amanhã será melhor. Eu espero que amanhã será melhor. Eu creio que amanhã será melhor. É errado sofrer por antecipação, queridos. E uma das coisas que está acontecendo nesta pandemia, principalmente com as mortes que estão havendo no meio da igreja, nós estamos começando a sofrer por antecipação. Será que algum parente meu também vai ficar doente e morrer? Será que eu vou ficar doente e morrer? Será que essa pandemia só vai se agravar e não vai melhorar? Então a gente começa a sofrer por antecipação, a imaginar o pior. Mas tem um ditado que surgiu nos Estados Unidos, que nós devemos sempre ver o copo meio cheio e não meio vazio. Eu sei que tem alguns entre nós que são mais pessimistas, mais melancólicos, que estão acostumados a sempre ver o copo meio vazio. São aqueles que estão sempre se queixando um pouquinho disso, e se queixando um pouquinho daquilo, se lamentando um pouquinho daquilo outro. Eu quero dizer, não dá mais para viver assim. Não dá mais para viver assim. Se tu é uma pessoa que, por causa do teu temperamento, tu tem uma tendência de ver as coisas sempre do lado pior, sempre o copo meio vazio ao invés do copo meio cheio, tu tens que aprender com Jeremias, que provavelmente era um homem assim. O profeta choroso, ele é chamado pelos teólogos. Temos que aprender com ele, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então nós podemos dizer, amanhã será melhor. Amanhã, isso não é pensamento positivo, isso é pensamento bíblico. Nós temos a garantia das suas misericórdias, nós temos a garantia da sua bondade, nós temos a garantia da sua fidelidade, nós temos a garantia do seu amor. Então não estamos sendo otimistas. O que nós estamos fazendo é simplesmente declarando a verdade a respeito do nosso Deus, a quem servimos, que amanhã será melhor. Porque, como diz em outro lugar, eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Aliás, é Jeremias que escreve isso. Eu sei que pensamentos eu tenho a teu respeito, pensamentos para o bem e não para o mal, para que tenham um futuro. Ele profetizou isso lá no seu livro, esqueceu disso no seu diário, é lembrado pelo Espírito de Deus no Salmo 103. E agora ele diz, amanhã será melhor. Queridos, amanhã será melhor. Tu tens que confessar isso, amanhã será melhor. E tu tens que esperar não o pior, esperar o melhor. Mas e o que aconteceu com este? Olha, aconteceu com ele, não quer dizer que vai acontecer contigo. Aconteceu com ele porque faz parte da sua jornada, nós falamos sobre isso domingo passado, do seu andar com o Senhor, do seu destino. A sua carreira foi até ali, mas não quer dizer que a tua vai até ali. A tua pode ir muito mais além. Jesus caminhando com Pedro, e Jesus dizendo, tu me amas, Pedro? Cuida das minhas ovelhas. Ele olha para trás, ele vê João atrás dele, e ele pergunta para Jesus, e quanto a João, Jesus? Jesus olha para Pedro e diz, se eu quero que ele viva até que eu volte, o que tu tens a ver com isto? Tu vem e segue-me. Nós não podemos fazer essas comparações, entendeu? O Senhor não nos dá esta permissão. Cada um de nós está numa jornada pessoal e íntima com Deus. E nós precisamos, nós que temos esperança, nós que temos fé no Senhor, nós precisamos esperar o melhor, não o pior. Isso é fé. Podemos declarar aquilo que a palavra de Deus declara, podemos declarar aquilo que as promessas de Deus declaram. E é o que nós devemos fazer. Bem, quando ele chega nesta parte do Salmo 103, algo muda no seu coração. E até aqui ele está confessando o que o salmista
tinha escrito. Ele está confessando aquilo que ele sabe ser a verdade de Deus. Mas neste momento algo acontece no seu coração. E aquilo que nós lemos em Romanos, de repente o seu coração se enche de paz, de alegria, de fé, e o Espírito de Deus lhe dá esperança. E ele então escreve, agora não mais falando consigo mesmo, ele agora está falando para o Senhor, ele está dirigindo a sua escrita ao Senhor, e ele diz: grande é a tua fidelidade. Até aqui ele estava falando consigo mesmo, mas agora ele se dirige ao Senhor: grande é a tua fidelidade. Veja bem, a sua confissão, que de negativa se tornou uma confissão positiva, do foco voltado para as circunstâncias, agora voltado para a bondade e a misericórdia do Senhor. Essa mudança de foco, essa mudança de confissão, traz uma mudança no seu coração. E ele agora pode declarar com um coração renovado, um coração sarado, um coração desesperançoso, agora esperançoso, ele pode declarar: grande é a tua fidelidade. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Antes ele não tinha consciência do Senhor. Tão grande era a sua luta, tão grande era a sua angústia, tão grande era a realidade negativa que ele estava vivendo, que ele disse: eu não confio mais em Deus. Ele não tinha mais consciência da sua presença. Neste momento a consciência volta, a consciência da presença de Deus. A sua confissão, a sua mudança de foco traz a revelação da presença. Estamos vendo um homem diferente. No Salmo 103, versículos 13 e 14, consigo ver Jeremias voltando para o Salmo, agora com lágrima nos olhos. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Jeremias pensa: como filho, eu sou como filho. Deus me entende, Ele conhece a minha estrutura, Ele sabe o quanto eu posso suportar, Ele sabe o quanto eu posso aguentar. Ele não vai permitir que eu seja tentado além das minhas forças. Ele vai criar um escape, uma saída para mim. Ele não vai permitir que eu venha desmoronar, Ele não vai permitir que eu venha a perder a minha fé nele. Ele vai me socorrer, Ele vai, porque Ele é meu Pai. Imagina no Antigo Testamento ter esta revelação de que Deus é o nosso Pai. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua fidelidade. A esperança voltou, a realidade de que tu és bom, que tu estás presente. Tu estás comigo de noite, quando eu estou chorando, tu estás comigo. No meio do meu medo, do meu pavor, tu estás comigo. Eu não estou só, tu és o meu Pai. Então ele volta para o diário, escrevendo com as lágrimas caindo sobre as folhas. E aqui de novo ele vai escrever entre parênteses. Significa que isso é algo que ele não só está escrevendo, mas é algo que ele está falando, ele está proferindo. Ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei com paciência nele. Sua confissão, meus irmãos, agora mudou radicalmente. Antes ele havia perdido toda a sua confiança no Senhor. Agora Deus é a sua porção. Tudo o que ele precisa para sobreviver, tudo o que ele precisa para passar por esta crise, está no
Senhor. E o Senhor basta. Antes ele havia perdido todas as suas forças. Agora ele espera no Senhor com paciência e esperança. Em Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O esperar com paciência no Senhor, que é a nossa porção, esperar o seu livramento, esperar a sua resposta às nossas orações. Queridos, o esperar faz parte da vida cristã. Por isso que a fé deve sempre ser acompanhada com paciência. Ele continua a escrever: o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Nesta frase, o objeto dela é o Senhor. Ele está falando do Senhor aqui. E esta palavra esperar é diferente da palavra esperar do versículo anterior. Aqui, esperar no hebraico significa estar à disposição de alguém para o servir. É o garçom que espera na mesa. No inglês, a palavra garçom é interessante, ela é waiter, que significa aquele que espera. E o que ele está dizendo aqui é exatamente isso, que ele está na presença do Senhor, esperando não uma resposta de uma oração, não a mudança de uma situação. Ele está ali ministrando ao Senhor. E ele usa um recurso poético judaico aqui, o paralelismo, que é quando a segunda frase explica a primeira. Então, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Então, esperar nele significa buscá-lo. Esperar nele significa ministrar a ele, é entrar no teu quarto, é fechar a porta e ficar simplesmente na presença dele, dizendo: Senhor, eu estou aqui para ministrar a ti, eu estou aqui para usufruir da tua presença, da tua bondade, eu estou aqui para te louvar, eu estou aqui para te buscar. Veja bem que no versículo anterior, quando ele disse: o Senhor é minha porção, por isso eu posso esperar pelo socorro dele, isso acalmou o coração dele, isso deu paz ao coração dele, está resolvido. Então agora ele pode se voltar para aquilo que realmente importa, o Senhor. Resolvido a preocupação, o medo, a angústia, ele pode se voltar para aquilo que é o mais importante da sua vida, a sua porção. E ele disse: eu estou aqui, Senhor, para ministrar a ti, para esperar em ti, como um garçom espera para servir. E essa é uma prática perdida na vida da igreja, uma prática que precisa ser restaurada. Mas para chegar neste lugar de poder ministrar ao Senhor com paz e alegria e fé, nós primeiro precisamos mudar a nossa confissão e mudar o nosso foco. É difícil tu estar na presença do Senhor com a alma tranquila, descansada, se tu está cheio de medo. Muda teu foco, muda a tua confissão, e quando tu te tornar consciente da sua presença e tiver revelação da sua bondade, então entra no teu quarto, não para pedir alguma coisa, mas para louvar o seu santo nome. Ele termina esta parte do seu diário dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, antes o coração de Jeremias era um turbilhão, era uma tempestade em alto mar,
Agora podemos perceber nesta última frase que o coração dele é uma lagoa onde as águas são tranquilas. E ele entende que este juízo vai ter o seu curso, o seu tempo determinado. Pode durar mais, pode durar menos, mas não importa mais. O que importa é que o Senhor é a sua salvação. O Senhor está ouvindo as suas orações. Então ele vai aguardar o tempo do Senhor. Aqui o objeto da sua frase não é o Senhor, mas o salvamento ou livramento do Senhor. Porque antes o Senhor foi o objeto do seu foco, agora ele pode olhar para a sua circunstância com clareza e com uma outra visão, uma visão do alto. Eu volto a dizer, a espera é uma parte importante da oração. Às vezes a resposta demora, mas ela sempre vem. Esperar em silêncio é esperar com paciência pela resposta que virá no tempo do Senhor. Então, nós poderemos nos alegrar pela nova estação. Amém?